Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Pai do Senhor, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe essa noite gloriosa e que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida e sobre sua família. Hoje é mais um dia de leitura, mais um capítulo. Hoje é Hebreus capítulo 12. Vamos orar agradecendo a Deus? Vamos lá? Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo, pelo privilégio de termos a tua palavra, pelo teu Espírito, pela vida do meu irmão que acompanha e lê comigo cada trecho, cada capítulo. Oro para que as tuas bênçãos sejam sobre todos nós. No nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Portanto, nós também, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Ele começa dizendo que existe uma grande nuvem de testemunhas em nossa volta, então a gente precisa fixar o nosso olho em Jesus, que suportou toda a oposição dos pecadores contra ele mesmo, e que nós devemos fazer o mesmo, olhar para os passos, a trilha e o caminho que ele nos deixou para seguirmos. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinaram por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. O escritor aos Hebreus mostra que como Deus trata a gente como filhos, e ele nos tem recebido como filhos, é lógico que ele nos orienta, ele nos corrige, e ele chega a mostrar o exemplo do nosso pai terreno, que nos corrigia de forma como ele bem queria e entendesse que deveria corrigir o seu filho. É um direito do pai de corrigir o filho. E se nós dizemos que Jesus é o nosso pai, devemos receber e aceitar a correção que vem dele. Embora no momento a correção não nos pareça bem, a gente não aceita uma correção de forma agradável. Às vezes nos frustramos com a correção. Mas ele diz que depois, posteriormente, isso traz gozo, traz paz, traz justiça por todos aqueles que por ele são disciplinados. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, se prive da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. O problema da raiz de amargura é que ela fica ali, você não percebe, ela está inteira. A raiz é subterrânea e você não percebe, mas ali tem uma madeira, uma raiz no chão. Assim a amargura, se não arrancar e não tirar do coração, ela contamina você e contamina quem está próximo. Ele disse para nós termos cuidado para que no nosso coração não se abrigue nenhuma raiz, em que ninguém perceba, mas você fique se matando com aquele veneno dentro de si, que a amargura é um veneno. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. É o cara que troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. A Bíblia chama esse tipo de gente de profano, que troca o céu, que troca a eternidade com Deus por uma vida passageira aqui. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente, chorado desesperado diante do seu pai, mas não tinha mais jeito. Isso aqui mostra que a nossa bênção celeste, nós precisamos selar e carimbar o nosso passaporte enquanto caminhamos com o Pai. É assim que é. Porque depois que a porta da graça se fecha, não adianta chorar. Já ficou fora. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clamor das trombetas, ao som das palavras, que os que a ouviram rogaram que não lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Ele está falando da santidade, da presença de Deus quando descia ao Monte Sinai. E o povo todo percebia que o monte fumegava e tremia com a presença de Deus e com a voz de Deus. Isso mostra o tamanho da santidade de Deus. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, à jubilosa reunião dos milhares de anjos, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos ademoesta dos céus. Tenha cuidado, porque diante de uma lei terrena, aqueles que desobedeciam morriam, eram rejeitados. Imagine se nós desobedecermos o nosso Pai Celeste, de onde vem a ordem para as nossas vidas e para o nosso caminhar. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando o reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui ele já está concluindo a carta, esse foi o capítulo 12, e nos mostra sobre a aproximação de todo aquele que recebe ou que entende que foi recebido pelo Pai. Agora você é filho, e como filho você deve total reverência, obediência, temor e tremor diante do Pai. Porque aqueles que faziam parte de uma ordem terrena, de um tabernáculo terreno, de lideranças terrenas, quando rejeitavam
essa ordem, essa liderança, esses mandamentos, eles pereciam. Imagine nós se rejeitarmos aquele que determina todas as coisas e que sobre a nossa vida tem derramado o seu amor e a sua graça. Bem no final aqui ele diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E Deus sempre nos visita com fogo, sempre. E a forma dele nos visitar e não nos consumir é porque sobre nós existe a graça de Deus. Tirando essa graça, a presença de Deus nos consumiria. Nós seríamos extinguidos se não fosse a graça de Deus sobre nós. Você entende o tamanho do significado da graça de Deus? Você entende o tamanho da santidade de Deus? E você entende o tamanho da gravidade da nossa vida sem Deus? O tamanho da gravidade do nosso pecado sem a graça de Deus? Portanto, quando nos aproximarmos dele, devemos chegar com temor, tremor e reverência. Esse foi o capítulo 12. A gente se encontra aqui amanhã para terminar a carta aos Hebreus no capítulo 13. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até lá.